Anuncio o painel de número 5 com o tema A Tributação da Cabotagem Brasileira e Operações Cambiais. A incorreta cobrança de ICMS nas operações de STS e exportação de petróleo representam uma injustificada majoração de serviço ao embarcador, além de ser fonte de ganhos à empresa de navegação através de créditos tributários. A inadequada cobrança dos valores de THC, que tem caráter ressarcitório, penaliza o usuário e se trata de fonte ilegal de ganho para a parcela de armador de containers ou de seu agente intermediário e ocorre sem a devida tributação. O abuso do preço de transferência no pagamento de afretamentos a empresas coligadas ou subsidiárias também penaliza o embarcador e lesa o fisco. Este painel visa analisar os efeitos desses fatos à concorrência, ao erário e ao usuário e propor soluções tendo em vista as evidências de enriquecimento sem causa pelo armador no que tange ao ressarcimento ao terminal, assim como de sonegação fiscal. Continua com o trabalho de mediador, painel 5, senhor Jimmy Amora, por favor. Obrigado. E como painelistas, senhor Thompson Lemos, subsecretário de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, senhor Tiago Severini, advogado e sócio do escritório Vieira Rezende Advogados, a senhora Caroline Albernard, advogada e sócia do escritório Albernard Galvão Advogados, o senhor André Silveira, advogado no escritório Sérgio Bermudes Advogados, e o senhor André de Seixas, diretor-presidente do Usoporte RJ. Tá. Você quer começar com o THC? Então, acho que você pode começar com o THC e depois eu passo o ICMS e a terceira questão, que é sobre o BL. Ok. Bom, nós entramos com uma denúncia no TCU em 2014. Nós tivemos 2 decisões da Corte confirmando, né, o caráter ressarcitório do THC no texto da resolução ANTAC 2389. E, recentemente, em sede de embargo de declaração do Centronave, recorrendo da decisão, dizendo que uma coisa clara na norma não era ressarcimento, queria criar uma figura, né, de indenização, de dano. Bom, e agora o Tribunal de Contas da União mandou, se for o caso, entender que para o ministro Benjamin Zindler, que é o relator do processo, encaminhar para a Receita Federal. Porque o que acontece? O armador ele me cobra, o estrangeiro, o THC por um valor e não me mostra que aquilo é um ressarcimento. Inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro, antenada nisso, até porque acompanha o suporte, ainda na época do Eduardo Paes, antenada nessas questões, abriu um processo contra um armador e já há a comprovação de que ele quer o ISS de volta. Porque o que ele pagou o terminal, ele não consegue comprovar do usuário. Ou seja, a ANTAC já teve atos fiscalizatórios, em alguns, até de Santa Catarina, né, em que detecta a prática de sobrepreço e enquadra na Resolução 18, né, na Resolução 18 como prejudicial ao mercado, né, lesando o usuário. Então, para a gente é muito caro isso, né? A gente sabe que, recentemente, saiu um estudo da ANTAC, que a gente vai ter que se aprofundar em relação ao THC, que eu acho que a nossa missão é pegar as falhas, vou dar graças a Deus se não tiver falhas, e comprova que o nosso THC é um dos mais baratos, né? Mas a gente também não paga só o THC, a gente tem que olhar que em alguns lugares do mundo só se paga THC. A gente tem que olhar, né, e buscar as informações que estão ali. Mas, de qualquer forma, independente do preço do THC ser o mais barato, ele é de um caráter ressarcitório e é um dinheiro do usuário, que ele deveria pagar bem mais barato ao terminal e paga muito mais caro, o dobro, às vezes o armador, 70% do valor. Não é... E identificar isso é difícil, por quê? Porque o THC ele é uma composição de um box rate, de uma cesta de serviços.
geralmente essa cesta é cotada por container. Então, como você vai identificar aquilo naquele universo? E o fisco do Rio de Janeiro foi muito claro, eu não vou identificar. Eu não quero saber, ele vai me pagar. Se ele não me identificar, eu vou cobrar pelo valor que ele te cobrou. Então, essa é a toalha que a gente está tentando levar a isso. E, na verdade, o que a gente quer é que esse tipo de sobretaxa vá para a mão do terminal. É muito mais fácil de regular. Aliás, todas as sobretaxas que nos cobram, é importante falar, né, Agripino, que todas as sobretaxas que nos cobram não têm o mesmo caráter ressarcitório. O armador vive do frete. O serviço dele é o frete marítimo. Se ele me cobra bunker, aquilo é uma despesa que ele está me repassando. Ele não presta serviço de combustível, não me vende combustível. A sobreestadia do container também, que ele está na justiça lá defendendo que é para se indenizar, ele tem que comprovar que está se indenizando, porque o que extrapola a indenização tributa-se. Então, nós temos um ambiente aqui muito complexo e mais ciente do que a ANTAC disso, porque, né, estar naquele processo desde 2014 é impossível, né? Bom, Caroline, eu vou pedir, então, para que você possa comentar sobre os outros, o que você se sentir mais à vontade, sobre os outros temas, ou o ICMS, ou o preço de transferência. Você me permite só fazer uma complementação? Claro. Vocês todos estão ouvindo? Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pelo suporte, ao André. E, André, parabéns pela essa denúncia, essa iniciativa, acho que foi um marco, né, essa decisão do TCU. Teve uma novidade também, enfim, uma aplicação até de penalidades aos administradores, seja por omissão ou ação. É uma questão muito importante também. Eu tive a oportunidade de acompanhar o THC2, que é um assunto, enfim, paralelo a isso, que foi ao CAD. E assim, o que a gente percebe é que realmente também os terminais eles não contribuem muito também na transparência, né, dessa cobrança, desse caráter ressarcitório também do THC. E tem uma relutância muito grande em, enfim, a mostrar exatamente, né, a natureza dessa cobrança. E, enfim, eu queria que você depois também, enfim, comentasse isso, porque eu acho que os terminais também poderiam ajudar também, fazer enfim, um gesto também para distensionar isso, porque é um problema que o TCU acabou enfrentando, resolvendo, recomendando, mas, enfim, isso continua, né? E por que continua? Na verdade, você tem duas situações hoje, né? Você tem um terminal verticalizado do container, que não vai te passar informação porque é do armador. E você tem o não verticalizado, que não vai ficar passando o contrato do armador porque é sigilo. Eu digo para você assim, todo terminal emite nota fiscal. Então, o fisco tem a nota fiscal emitida. O problema é que isso está dentro de um contrato, com um sigilo, né? Quem tem que quebrar isso seria o contratante, né? A obrigação do ressarcimento é do armador. A norma fala, ele poderá cobrar, não obriga, mas cobra-se porque ninguém vai enfrentar o armador. O terminal portuário não enfrenta, o armador é muito difícil. A verdade é que o terminal de container ele precisa do armador para receber carga. Basicamente, hoje, a situação portuária no Brasil do terminal de container eu trabalho para receber carga de importação. A minha vida é a armazenagem. A exportação foi desonerada ao longo do tempo, a importação era, mas, fundamentalmente, a receita do terminal é armazenagem. Ele depende do armador para chegar aquilo ali. Senão ele não fatura. O que eu acho é que o armador ele tem essa obrigação pela norma. E essa questão do THC2 já é uma outra... Isso é um termo criado, né? Eu acho até... não gosto muito desse termo. Um termo que, particularmente, se interpreta-se uma norma da Receita Federal que diz respeito à segregação de carga, à organização de trânsito aduaneiro, para simplesmente falar, vou te dar 48 horas gratuitas. Então, se criou-se esse termo, mas eu particularmente, não gosto muito dele. Mas é uma questão pessoal. Eu vou passar para o doutor Agripino. Bom, só para o pessoal que está assistindo, que não sabe o que é THC, o THC é o serviço de capatazia, Terminal Handling Charge, que é aquele
movimento que o terminal faz para tirar o contêiner do navio, botar na pilha, né? Ou vice-versa. Tem THC na importação e na exportação. Como o armador ele tem o terminal, ele tem o armador como tomador de serviço importante, principalmente na indústria do contêiner, o armador hoje ele chega, por exemplo, em Santos, naqueles terminais onde ele não for sócio, ele vai negociar, olha, eu vou trazer aqui, olha, 50 mil contêineres por ano, quanto é que você vai cobrar de THC? Você vai cobrar R$400. Então, tá. Essa informação do terminal em relação a essa relação do terminal com o armador, o usuário não sabe. E assim como o terminal não sabe aquilo que o armador ou o seu agente cobra do usuário. Aí esses 400 fica na relação do terminal com o armador, né, agravado quando ele for verticalizado, o terminal ele tem que dar uma nota fiscal desse valor. Só que o valor que ele cobra do usuário, por causa da faculdade que o normativo da ANTAC dava antes da resolução nova, né, era de caráter de ressarcimento, o terminal não sabe e o usuário não sabe. Então, o que nós identificamos lá em Santa Catarina? É que nós fizemos um procedimento junto ao armador e agentes e eles não apresentaram o comprovante de pagamento no terminal. E nem a nota fiscal, porque se ele me cobra R$900, é porque ele tem essa informação do terminal para cobrar. Eu, como usuário, tenho o direito de exigir a tributação e o comprovante, sob pena de ter dois problemas aí, o ilícito civil, que é o enriquecimento sem causa, e o ilícito tributário, no âmbito de ISS e no âmbito federal, que foi muito bem detectado no TCU, com relação a essa diferença de pessoa jurídica. Então, esse é o problema, essa assimetria de informação, né, é que faz com que haja esse custo extra, né, e o terminal também não sabe. Então, é justamente isso que nós estamos dando um foco agora, e lá em Santa Catarina, a ANTAC identificou, perante, no caso do armador, que ele não ressarciu, não apresentou o comprovante de determinada quantia, aplicou uma multa. Está na esfera administrativa, né? E ainda tem um problema dos municípios, aí, se tem município assistindo, corram atrás desse procedimento, porque vocês têm como controlar isso. Porque tem evidência de sonegação fiscal de ISS e de IRPJ, né, em função dessa variação que é cobrada maior e que não é repassado na integralidade. Então, esse é o ponto. Tá? Obrigado. Então, vou passar para o Tiago Severini. Bom, na verdade, é para complementar em relação à parte tributária especificamente, né? Uma vez que é reconhecida essa natureza de ressarcimento por um serviço que está sendo prestado, a legislação tributária impõe que você não só emita o documento fiscal, como já foi muito bem explicado, como que você desmembre as naturezas de cada serviço prestado, porque elas podem estar sujeitas a alíquotas diferentes. Então, isso principalmente para fins de ISS, em relação à questão das naturezas, mas também dos tributos federais, porque aí a gente está falando de ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL. Então, você tem uma série de tributos aí que estão deixando de ser pagos se você não está submetendo à tributação esse valor por, enfim, defender ou entender que ele não tem natureza de ressarcimento pelo serviço prestado ou por sonegação, simplesmente, como foi comentado. Então, para fins de ISS, dependendo da legislação municipal, você pode ter, inclusive, alíquotas distintas aí para cada uma das naturezas de serviços que estão sendo prestados, eles precisam ser desmembrados. Além disso, isso é só uma questão do que a gente está falando em termos de recolhimento de imposto. Além disso, você tem a obrigação acessória. Então, assim, mesmo que, eventualmente, se submeta à tributação, o fato de não entregar a nota fiscal para o usuário já é uma violação em si que está sujeita à penalidade. Porque isso é uma obrigação por si só, que independe do recolhimento tributário em si. E, além disso, você tem essa questão do desmembramento, mais uma vez, que é uma outra violação à legislação tributária acessória. Então, você tem penalidades distintas que poderiam ser aplicadas, obviamente, aí, pelo tipo de fiscalização, é algo que interessaria principalmente aos municípios, foi bem comentado, mas, obviamente, isso pode ser reclamado pelos usuários e até, por que não, o governo federal também fiscalizar isso. Além disso, você ainda tem um efeito adicional pernicioso aí para o usuário, porque o THC, quando você não tem desmembrado esse valor, na verdade, você fica com a impossibilidade de discutir o fato desse valor estar sendo incluído no valor aduaneiro. Porque o THC, tanto o THC1 quanto o THC2, vamos botar aí entre aspas, né, a denominação,
eles são incluídos no valor aduaneiro dos bens. Então, no caso da importação, por exemplo, isso infla a base de cálculo dos tributos que estão sendo pagos na importação. Então, você está pagando a mais pelo fato de estar recebendo aquele serviço que já não deveria ter sido incluído. Então, uma série de empresas, e aí é um erro da Receita Federal em relação à cobrança. Existe uma série de ações judiciais para discutir a exclusão desse valor do valor aduaneiro, porque isso é uma cobrança ilegal, e para as empresas que querem discutir a matéria, mas não recebem a informação da abertura do valor especificamente, elas ficam impossibilitadas de se ressarcir dos impostos que pagaram a mais. Então, elas ficam impossibilitadas de tomar o crédito dos impostos que foram pagos e que ela pagou ali embutido, mas não consegue identificar. Ela não pode recuperar os valores que pagou a mais para o governo federal, né? E ela ainda tem essa falta de transparência, obviamente, que é a causa desses problemas. Então, você tem uma série de impactos para o usuário e que, na verdade, só quem teria a possibilidade de acabar com esse ciclo vicioso é a Receita Federal e a fiscalização municipal. Porque eles sim podem, a partir do momento que começarem a autuar esse tipo de conduta, eles vão gerar correção do procedimento, seja para fins de transparência na identificação dos valores, porque, obviamente, se a autuação hoje ela não dependeria, acho que isso foi falado também, no caso de uma fiscalização municipal, o município não precisaria, o fiscal municipal não precisaria intimar, por exemplo, para receber essa informação de quanto é o THC dentro do valor da cobrança total, para depois efetuar a cobrança. Ele pode simplesmente arbitrar que, pela ausência de informação, ele vai autuar o valor cheio. E aí, em sede de defesa, cabe a quem deveria ter prestado a informação de forma transparente, desmembrar as naturezas ali para justificar por que submeteu parte à tributação e parte não foi submetida à tributação. E o que você falou sobre a questão do impacto, e que como o armador cobra isso vem no BL. E é isso que a Receita olha. A Receita olha tudo no BL para dar frete. Então, entra na base do CIF e a gente acaba inflando imposto de importação. Aí, na cadeia. Complementar, só para que os municípios possam ter uma dimensão do que nós estamos falando em números, pelas estatísticas da ANTAC, foram movimentados nos últimos 5 anos, que seria o crédito tributário, 24 milhões de unidades de contêineres. Tá? 24 milhões nos portos brasileiros. Contêineres cheios e vazios, né? 25% a média é vazia. Então, nós estamos falando aí de 19 milhões de unidades. Vezes uma média de R$ 900, porque tem THC de 700, de 1.100, vamos colocar R$ 900, eu teria aí um valor, né, de ISS, se for 5%, de 855 milhões a recuperar. É claro que tem município que é 2%, outro 4%, Rio Grande 4%, Navegantes 2%. Então, eu estou falando de quase R$ 1 bilhão, que é um passivo aí que os municípios podem ir atrás disso. Tá? É claro que isso só ISS, eu não estou falando de imposto de renda pessoa jurídica, né? Que é essa diferença aí do que é cobrada maior e não há a tributação devida. Vou passar para a Caroline, então, para que ela possa comentar, alô. E depois eu passo para o Thompson. Tá. Bom, queria agradecer o convite aqui. Me sinto quase uma estranha no ninho, uma criminalista, para falar de assuntos de cabotagem. Mas eu acho importante fazer uma introdução, um apanhado geral, porque vão surgir questões específicas de determinados impostos ou determinadas práticas da cabotagem. Mas, do ponto de vista criminal, é muito importante ter em mente que seja o armador, seja o usuário, eles têm uma responsabilidade solidária. Eles estão nessa operação solidariamente arregimentados e eventuais declarações, sejam elas falsas ou inexatas, elas têm uma repercussão não só tributária, mas também do ponto de vista criminal. Se eu tiver, por exemplo, essa taxa específica que você mencionou, se ela for superfaturada e isso diminui o valor do frete, por exemplo, onde incide um outro imposto, isso pode ser considerado uma maquiagem, uma tentativa de se fraudar
ali as declarações de carga ou, eventualmente, notas fiscais de produto ou de serviço para fazer incidir a menor um imposto. E, muitas vezes, há conflito entre órgãos fiscalizadores, porque eu vou ter o ISS municipal, mas eu posso ter outros impostos federais que vão ter incidências diversas, seja-se porque vão incidir em cima do frete ou em cima dessas taxas de ressarcimento, enfim. Então, é muito importante que... eu sei que há polêmica, há decisões, pelo visto, o TCU decidiu de uma forma inicialmente, em sede de embargos, review. Ele respeitou a norma, o caráter ressarcimento. Ele reconhece que tem um ressarcimento e reconhece que o armador está comprovando. Pois é. Então, eu acho que talvez a questão seja da implementação dessas fiscalizações, das prefeituras criarem essa rotina e isso ficar, talvez, uma mudança de cultura de uma forma mais clara, porque, a partir do momento que essas autuações elas forem levadas a efeito e tiverem uma frequência maior, muito provavelmente vão surgir esses questionamentos e, certamente, pelo que a gente vê e tem de experiência em outras áreas, seja de telefonia ou de ramo aeronáutico, vai ter guerra fiscal, e seja entre estados, pode ser entre o governo federal e municípios. Então, todo mundo vai querer morder a sua parte ali do imposto. E ninguém vai querer saber se o armador declarou que era um valor maior e você não sabia que isso era uma composição entre... enfim, levando em conta toda a movimentação de carga, não só daquele frete, daquele serviço específico, mas de todo o volume daquele determinado armador. E vai surgir aí, talvez, uma penalização, repito, não só administrativa tributária, mas do ponto de vista criminal, até porque as comunicações elas são automáticas. Hoje em dia, se você tem uma autuação fiscal, encerrou a discussão na esfera administrativa fiscal, você tem uma inscrição endividativa, aquilo vai gerar um inquérito e, muito provavelmente, sem qualquer tipo de defesa em sede policial, vai dar ensejo a uma denúncia criminal. E até porque é uma forma de coagir o pagamento daquele tributo. Então, muitas vezes, o empresário que não quer continuar ali se vendo na posição de réu, ele muitas vezes quita esse débito ao invés de discutir, muitas vezes judicialmente, na fazenda pública, a regularidade ou não da autuação. Então, é muito importante, o que eu gostaria de destacar, e aí, à medida que os pontos específicos forem sendo trazidos, a gente pode comentar de forma mais aprofundada, mas é que é muito importante que essas informações sejam fidedignas, que haja uma preocupação com a correção dessas informações em qualquer documento, não só a nota fiscal, mas qualquer documento que traga informações que gerem desdobramentos tributários, e também para que todos os envolvidos nessa operação, sejam os usuários, os armadores, os próprios terminais, eles tenham consciência de que há uma responsabilidade ali. Quando não solidária, muitas vezes correlatas, né? Não necessariamente da mesma parte de todos, mas vão existir desdobramentos para todas essas partes envolvidas. Então, nesse caso, por exemplo, pelo que foi dito aqui, me parece que essa cobrança dessa taxa de ressarcimento, quando ela visa mascarar, de repente, um custo de frete, não ensejando a incidência correta do imposto, ela pode ser, sim, dar ensejo a uma autuação e ser considerado um mecanismo fraudulento de supressão de tributo. Tem uma pergunta muito boa. E quando um servidor tem ciência de que isso está acontecendo e não toma nenhuma atitude? Qual servidor especificamente? Vamos lá, a agência reguladora, por exemplo, ela tem ciência disso, que está havendo sobrepreço. Mas a agência reguladora ela não é responsável pelo recolhimento do tributo. Eu poderia questionar se o órgão tributário competente, seja ele a Fazenda Estadual, Municipal ou Federal, sabe não autua. Aí a gente teria outros crimes de prevaricação, enfim, teriam responsabilidades funcionais. Agora, a agência, enfim, né, no caso ANTAC ou em outros ramos, a Anatel, enfim,
ela é um órgão fiscalizador da regularidade do serviço, mas ela não tem obrigação de fiscalizar do ponto de vista do recolhimento tributário. No caso de tomar Deixa eu passar, ciência então. do problema e não comunicar ao órgão tributário. É uma falha da agência, mas eu não vejo aí uma responsabilização diretamente criminal nem tributária dessa omissão. Bom, deixa eu passar para o Thompson, então, que aí a gente pode trabalhar em cima da questão do ICMS. Ele está aqui representando o secretário estadual de Fazenda do Rio de Janeiro. Thompson, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o ICMS no que diz respeito à cabotagem, embora seja um assunto bastante complexo, até por isso mesmo, toda vez que nós temos a oportunidade de prestar esclarecimentos, isso é bom para a própria administração tributária. Bom, em relação especificamente ao THC, como se trata de um preço, né, de uma taxa sobre um serviço, sobre ele não incide o ICMS. Não é sobre esse tipo de serviço que incide o ICMS, o S de ICMS. Portanto, para tratar especificamente disso, o ideal seria que se recorresse à administração tributária federal ou municipal, né? O que eu posso dizer é que, se prevalecer o entendimento de que o THC não inclui a base de cálculo do imposto de importação, ele não integrará a base de cálculo do ICMS. Isso com base num parecer normativo 01 de 2013. Eu não sei se tem mais alguma questão específica. Eu queria, então, introduzir a questão do combustível bunker. Essa é uma questão que está sendo tratada pelo governo federal, dentro desse projeto do BR do Mar. A lei fala que você tem que cobrar, enfim, o combustível para o longo curso tem que ter o mesmo preço da cabotagem, mas isso acaba não acontecendo porque a incidência de ICMS na cobrança para cabotagem. E o governo está tentando resolver isso com os estados. Queria saber como é que estão as negociações com o governo do Rio de Janeiro sobre esse tema. Bom, que eu saiba, não tem nenhuma negociação ainda iniciada a respeito, né? O BR do Mar, para nós, posso dizer com segurança para vocês, que é um assunto que chega, digamos assim, oficialmente, se é que se pode falar dessa forma, pelos jornais. Se o governo federal quer tratar com os estados sobre qualquer tipo de desoneração do ICMS incidente sobre o bunker oil, certamente isso deverá ser tratado no fórum adequado, que é o CONFAZ. Não há como ser de outra maneira, tanto para o Estado do Rio de Janeiro como para as demais unidades da Federação. Não vou falar em daqueles outros estados, né, porque no Distrito Federal acho que não se aplica isso, não sei se no Lago Paranoá se aplicaria isso. Mas eu acredito que, enfim, é uma questão a ser discutida. Eu tenho notícia, né, de que está começando a ser discutida assim, mas, enfim, não tem nada de concreto ainda. Acho que do ponto de vista dos estados, é um comentário muito breve. O impacto arrecadatório é flagrante, né? Então, você tem, obviamente, qualquer discussão no âmbito do CONFAZ sobre a matéria vai envolver uma discussão de compensação por parte do governo federal. E aí, enfim, estou falando já de antemão pelos estados, mas é algo óbvio nesse tipo de discussão no âmbito do CONFAZ. Então, não é uma questão só de negociação de formato, né? É uma questão financeira mais do que tudo. Eu acho que os estados nem teriam interesse em iniciar uma conversa com o governo federal se esses termos não contemplarem algum tipo de acordo com o governo federal. E aí, só para aproveitar o gancho, por isso até a minha inserção, em relação a outras discussões no âmbito do CONFAZ que têm sido tratadas recentemente, para outros setores, enfim, que eu venho acompanhando, existe até um problema maior, que é a preocupação, a desconfiança histórica dos estados com os mecanismos de compensação do governo federal.
Então, o governo federal cria aqueles fundos de compensação, muitas vezes, para esse tipo de solução, e esses fundos de compensação, os acordos não são cumpridos, vamos colocar nesses termos, né? Cumpre-se durante 2 anos, enfim, e depois a coisa fica com aquela conta a receber por parte dos estados e a questão não se resolve. Então, esse ponto é bastante delicado. Acho porque nesse ponto, acho que a gente não está falando de um tema específico de cabotagem, né? Assim, diferença tributária em relação a uma operação local ou uma operação internacional é um problema que acontece no Brasil em geral para todos os setores. Enfim, e o governo federal tem muita dificuldade de criar soluções, porque essas soluções envolvem colocar a mão no bolso e compensar os estados. Bom, pois não. Eu queria só chamar a atenção de que, no caso do Estado do Rio de Janeiro, existe uma razão, digamos, se não fosse suficiente a Constituição Federal no que diz respeito à concessão de benefícios fiscais somente poder ser dada mediante convênio, né? A Lei 159 de 2017, que é a Lei do Regime de Recuperação Fiscal, regime esse em que apenas o Estado do Rio de Janeiro está dentre todas as unidades da Federação, essa lei veda a concessão de qualquer benefício por parte do Estado do Rio de Janeiro para que ele continue no regime, que não seja através do CONFAS. E só para ir nessa linha, não apenas no aspecto jurídico, ou das vedações, etc., bom, em primeiro lugar, que o Rio de Janeiro correrá um risco bastante grave na medida em que conceder qualquer benefício fiscal sem aprovação do CONFAS, ou, melhor dizendo, sem convênio. Esse risco é o risco de sair do regime de recuperação fiscal, aquele Estado que é o único que está no regime, né? E, agora, tem um outro aspecto, isso não é à toa, né? Essa vedação não é à toa, essa vedação tem uma razão econômica. A razão é que, obviamente, na medida em que o Estado do Rio de Janeiro renunciar aos seus tributos, ele vai ter a maior dificuldade de equilibrar suas contas. Então, enfim, nós temos razões de natureza formal, mas razões de natureza de responsabilidade fiscal para que qualquer decisão nesse sentido seja tomada com extremo, máximo cuidado, inclusive na avaliação dos efeitos sobre as contas do Estado. Bom, eu vou abrir para perguntas, já que a gente já está chegando aí ao perto do limite aí de horário. Quem quiser, por favor, só chamar ali a nossa assistente. Carol, tem uma pergunta. Eu recebo do armador um frete e todas as taxas que ele vai me cobrar por um determinado transporte, né? Isso já vem em bloco, né, André? Na verdade, eu recebo uma proposta e depois eu recebo dele o conhecimento de transporte, em que ele descreve ali o que é frete e o que é THC e me repassa isso. Eu repasso isso para o meu despachante aduaneiro, que vai fazer a liberação da minha carga. Você falou que existe uma responsabilidade solidária, né? Mas eu queria que você desenvolvesse isso, se fosse possível, para melhor entendimento, porque eu recebo isso fechado. Eu não consigo, como embarcador, negociar com o terminal o THC, correto, André? Quer dizer, eu sou, né? O armador negocia com o terminal, ele me passa, é aquilo e acabou. Não existe nem ponto para discussão. E ainda assim persiste uma responsabilidade do embarcador, caso no futuro a Receita Municipal, enfim, a Fazenda Municipal, a Fazenda Estadual ou a Federal venham cobrar por um determinado tributo que não foi recolhido porque o armador, tendo me passado uma proposta, ele, de certa forma, ele inflou
um custo, já que o custo dele é 400, que deve ser o que o terminal emite nota fiscal, e ele me repassa 1.000. É isso? Na verdade, como você falou, são várias taxas que ficam embutidas ali naquela nota que o armador passa para o usuário. Tem que se entender, e aí, muitas vezes, diante do caso concreto, qual é o mecanismo, se é uma mera, questão de negociação, como ele negocia em bloco a taxa, ele vai conseguir um preço melhor, e aí tenta, na composição de preço, lançar um valor maior da taxa para diminuir o do frete. Enfim, tem que se entender, dentro do caso concreto, qual é a jogada, o que está montado ali nessa fatura total, para a gente entender qual responsabilidade fiscal exatamente vai recair. Eu entendo que, dependendo do imposto e dependendo da declaração, né, que tiver contida nesse documento, o que é de obrigação sua saber se aquilo ali é correto, corresponde, e o que não. Mas, por exemplo, nessa taxa, no THC, se você recebe uma fatura num valor maior, que não foi efetivamente o pago ao terminal, mas, como bem dito aqui, porque entende até melhor do que eu, a prefeitura pode chegar lá e arbitrar um ISS, enfim, que não precisa nem estar relacionado ao valor do que consta dessa tua fatura. E aí eu imagino, salvo engano meu, podem me corrigir se eu estiver equivocada, você pode ser autuado conjuntamente, né? Porque o serviço é para a empresa. É isso? Não, depende um pouco das naturezas de serviço. Como regra geral, você só teria essa responsabilização solidária se tivesse alguma obrigação de retenção por parte do usuário como fonte pagadora aí do serviço. Então, em geral, nessa situação que a gente está tratando, você não teria essa responsabilidade solidária no momento da autuação. O que pode acontecer de você ter alguma participação nessa acusação, e aí acho que se aplica a segunda parte da explicação que tinha sido feita antes, já no momento de uma cobrança, digamos, essa cobrança avançou, a defesa foi apresentada, isso ainda pelo terminal, a defesa foi apresentada, perdeu, e aí chegou em sede de execução fiscal, por exemplo, pode acontecer, porque algumas vezes as fazendas adotam aí uma postura um pouco abusiva dela tentar incluir o usuário também, meio que presumindo algum tipo de conluio nessa relação para afastar a tributação. Mas não é a regra nesse tipo de operação. O que pode acontecer de risco para o usuário são os efeitos dele não receber essa informação para as obrigações dele, que aí é diferente da cobrança solidária para fins de tributação do prestador de serviço. Um exemplo, acho que fácil de entender nessa discussão, é a questão da falta de informação sobre o THC. Na declaração de importação, você tem um campo próprio para informar o valor de capatazia. Se você recebe essa informação fechada, o campo capatazia é preenchido zerado. É o que todo mundo faz. Isso você está errando na forma de preenchimento da informação. Não tem, obviamente, um histórico de autuação pela Receita Federal, porque para ela não faz muita diferença em termos de recolhimento. Mas, em tese, ela poderia, porque você está preenchendo a declaração de importação omitindo uma informação, porque o valor está embutido em outro campo e não está ali destacado como deveria estar. Então, enfim, tem algumas repercussões sobre o erro cometido pelos terminais para o usuário, mas a responsabilidade solidária, assim, de antemão, não entendo que seria o caso, exatamente porque não tem essa obrigação de retenção, que seria uma premissa para essa responsabilidade solidária. Mas o que eu levanto, por exemplo, por isso que eu digo que o caso concreto é importante, porque se, na verdade, essa cobrança do THC ela visa mascarar o valor do frete, e essa informação ela soa como uma informação incorreta, eu posso ser responsabilizada, ainda que, né, num limite de conluio, por fraudar o recolhimento do imposto que é devido a título de frete. Então, por isso que eu digo que, do ponto de vista do usuário que recebe a fatura fechada, é complicado você entender, numa regra geral, o que pode gerar essa corresponsabilidade. Mas imagino que devem existir situações de diferentes práticas onde essa fatura fechada ela vem com esses valores pouco discriminados,
com o objetivo de elidir alguns impostos, ou porque, por exemplo, se você não tem uma fiscalização municipal e, eventualmente, tem uma fiscalização da Receita Federal, é muito mais fácil você jogar um custo para outra rubrica. Então, eu acho que depende muito do caso concreto, mas acredito que, se serve de conselho, a cautela em relação a essas informações e a formalização do questionamento, seja para o armador, seja para o terminal, vai resguardar o usuário na hora em que ele tem que reproduzir essa informação para, lá na frente, não ser colocado como um corresponsável se essa informação eventualmente não estiver correta. Perfeito. Eu acho que para fins de representação fiscal, para fins penais, ou seja, as consequências criminais dessa conduta do terminal, de fato, concordo totalmente. Acho que teria, sim, essa possibilidade, porque aí você pode, em tese, como acusação, pelo menos, presumir que houve ali um tipo de conluio e jogar para as partes, inverte o ônus, né, da prova e joga para as partes se defenderem. E aí estou inteiramente de acordo com a recomendação de que se mostre que foi feita a tentativa de obter informação transparente e não foi obtida. Mais perguntas? Não vou abusar aqui do direito de perguntar. André, e o que as Usuportes Brasil afora pretendem fazer? Bom, o Usuporte do Rio já fez a parte dela, né? Alex, a gente tem gestões independentes, né? Temos convergências de pensamentos, divergências, mas nesse aspecto eu acho que a gente já fez tudo, né, que tinha que fazer, de se reconhecer o caráter ressarcitório, de ter uma norma para regular armador, que prevê penalidade para isso. Mas eu acho que eles não teriam mais o que fazer, a não ser que agora pegar os seus associados e cobrarem o que estão devendo de volta, né? Eu acho que isso que deveria ser feito, que é o que a gente vai fazer com os nossos, né? Vamos cobrar de volta o que é nosso. Então, é por aí. Mas eu acho que, nesse caso, assim, de evidenciar... porque é engraçado, né? A gente ter que discutir no TCU, né, Getúlio? Se uma norma que diz que é caráter ressarcitório, ela é ressarcitória, pô. E eu ficar 5 anos com isso. Porque, óbvio, tem direito de recurso, o TCU reconheceu de novo agora, né, até no parecer técnico, em sede de embargo de declaração, que é ressarcitório. Não teve obscuridade nenhuma na decisão, nem nada, e recomendando para ir para a Receita. A gente tem que buscar os nossos direitos. Se a norma diz que ou então você vai lá na RN 34, provoca e fala, não é ressarcimento, é cobrança. Aí vai virar diferente, porque aí o armador vai cobrar para o serviço portuário. Aí ele tem que fazer igualzinho o terminal. Tirou um pelo de serviço, emite nota fiscal. Mas ele não pode. Ele nem quer. Ele não está nem instalado aqui para isso. O máximo que eles têm aqui, alguns, é a sede estrangeira ali para fazer câmbio. A gente sabe disso. Eles têm as agências verticalizadas deles, que são elas que estão sendo investigadas, inclusive. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jimmy, por favor. Pois não, Abrão. Para o doutor Tiago e para o doutor André Silveira. Doutor Tiago, eu peço desculpa, eu tive que sair, não sei se chegou a ser abordada essa questão do STS, né, no chip-to-chip. Né? A gente tem estudado essa questão e a gente se deparou com uma cobrança dos operadores, né, quer dizer, passar ao usuário a cobrança de ICMS. Né? Isso nos pareceu um tanto estranho, principalmente porque está se falando a questão do elo na cadeia de exportação, enfim. Se você pudesse falar brevemente com relação a isso, eu agradeceria. Já aproveitando, doutor André Silveira, foi noticiado há pouco tempo pela agência Infra possível evasão fiscal através de abuso de preço de transferência. Né? Há armadores que, usando sua própria frota aqui no Brasil, acabam superfaturando o afretamento para eles mesmos. Né? Então, quer dizer, a frota está registrada fora do Brasil, em um país, na verdade, está registrado em bandeira de regime aberto, que, por sua vez, é operado por uma outra empresa intermediária num lugar tipo Reino Unido, né, que não cobra, não há incidência de imposto para operações feitas fora daquele país, e ele freta para ele mesmo, né, aqui no Brasil, e emprega em transporte como bauxita ou produto siderúrgico.
elevando, né, o afretamento, o valor do afretamento pago. E ela é apenas uma perna da exportação. Então, ela é uma operação, na verdade, uma perna da própria exportação em si, já uma operação de exportação, então ela está incluída dentro do transporte de exportação, isso do meu ponto de vista, mas acho que ainda que assim não fosse, você teria uma operação com fim específico de exportação, que ainda assim estaria desonerado de ICMS. Então, em ambos os cenários, você teria desoneração de ICMS nessa operação. Existe uma discussão dos estados em relação a esse tipo de operação, mais na importação até do que na exportação, em relação a esses desmembramentos, mais, por exemplo, quando você tem uma operação de transporte internacional e depois você tem uma perna internacional, uma perna nacional já com outro modal. Obviamente pode ser também a cabotagem, mas até as discussões principais que chegaram nos tribunais superiores são até rodoviário, ferroviário, a parte interna. E aí a discussão era exatamente sobre esse desmembramento dessas operações para fins de tributação. E aí não por conta de ser tributado ou não, mas aí por quem tem direito a tributar qual parte. Em relação à exportação, não vejo muita dúvida quanto a esse fato de que a legislação tributária ela tem uma regra geral que diz que você não pode... Duas coisas, né, que não podem ser feitas pela legislação tributária. Uma tentar modificar conceitos de outros campos do direito para fins tributários. Então, não dá para, por exemplo, você tentar transformar uma operação que é de transporte internacional numa operação de transporte local ou de cabotagem para fins tributários, para fins de tentar alcançar com a tributação essa operação, que é uma operação de transporte de exportação, e nem pode simplesmente desmembrar operações de uma única natureza em mais de uma natureza para tentar imputar tributação. É o que acontece, por exemplo, com a discussão sobre a tributação de afretamento, né? Seria, olha, estou desmembrando aqui o afretamento entre o que seria um afretamento a casco nu e todos os serviços que são ali incluídos, que é uma discussão também que chegou, inclusive, nos tribunais superiores. Isso, o STJ manifestou um entendimento muito claro, olha, não é possível, o afretamento é um contrato complexo, ele tem que ser tributado como tal, não dá para o fisco pegar ali todas as obrigações que estão ali dentro e tentar pincelar para definir o que é tributado ou o que não é. Então, no caso do chip-to-chip, a conclusão é simples. Acho que o efeito, e aí talvez justifique, acho que a segunda parte da sua pergunta por que tributar essa operação? Né? Porque o próprio contribuinte Exato. Decide tributar essa operação. Parece, à primeira vista, estranho. Mas, na verdade, não é tanto. Primeiro, porque, em geral, eles conseguem repassar o custo do tributo no preço para o usuário. Então, não teriam nenhum desestímulo para tributar. Você já, de antemão, afasta qualquer potencial risco de discussão com os entes tributantes. E, segundo e mais importante, quando você tributa, você toma crédito em relação a esse recolhimento. E aí esse crédito, obviamente, pode ser utilizado para outras operações. Então, você tem um duplo benefício, que você é tributado, mas repassa o custo para o cliente, e você toma um crédito que não é repassado para o cliente, né, porque, em tese, a lógica seria essa. Se eu estou repassando o valor do tributo, eu repasso também o valor do crédito, mas não é assim. Então, eu me aproveito do crédito e sou duplamente beneficiado por essa escolha que, à primeira vista, seria... loucura, né, ou ineficiente do ponto de vista do... O que, em última análise, pode caracterizar um tipo de abuso perante o usuário. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na relação com o usuário, isso assim, ao menos o fato de não repassar os créditos, porque eu acho até que a questão de entender que é tributável, ela, como é uma questão interpretativa, dá um pouco mais de margem para a proteção de que seria só uma questão de aversão plena a risco. Agora, o não repasse do crédito, sem dúvida. Obrigado. Você quer comentar, Thompson? Abrão, essa tua pergunta é muito complexa, é difícil de responder, e acho que depende de um amadurecimento, de um estudo técnico em relação a isso. A empresa de navegação que mantém sua embarcação também, ela mesma faz o afretamento, o aluguel da sua própria embarcação, e por aí ela cobra um preço maior do que a média de mercado, de modo a mandar dinheiro para fora, já que não incide o imposto, né, dos fins tributários. Isso chama-se evasão fiscal grave, né? Isso seria uma conduta tão danosa, tão perniciosa que nem o devedor quanto mais, né, que seria aquelas empresas que se utilizam da sonegação para ter vantagem competitiva. Agora,
tirando esse aspecto tributário e criminal, me parece também que esse artifício, né, você sobrepor um preço, inflacionar um preço, isso, obviamente, pode e deve, em regra, acarretar uma desvantagem para o usuário. Mas, eu repito, talvez aqui até o César Matos, que já foi conselheiro do CAD, talvez consiga responder até com mais propriedade essa questão complexa. Falou-se aqui também em verticalização, né, que nem sempre é nociva, mas também se falou aqui numa concentração da cabotagem privada de 90 e poucos % da cabotagem. Então, assim, se tem uma verticalização dessa, e ainda se incluindo um terminal também, né, vamos completar essa verticalização, me parece que isso deve, sim, sofrer um controle do órgão antitruste de concorrência, mas é uma questão complexa, isso depende de um estudo, sem dúvida nenhuma, mas é intuitivo, que é algo errado. Você não pode simplesmente, ainda que seja a título de fazer uma evasão fiscal, para ter alguma vantagem econômica, tem que se apurar, depurar, se esse preço, que acaba ficando acima do mercado, se ele, de fato, acarreta, e parece intuitivo que sim, algum malefício para o usuário. Thompson, você quer comentar algo sobre o ICMS? Eu poderia dizer que a questão da... Se o serviço, né, chip-to-chip, está sendo considerado justamente um serviço de transporte, pode dar margem, sim, ao entendimento de que incide ICMS sobre serviço de transporte. Ocorre que não é um tema fácil, né? Para variar, juntamente com outros temas do ICMS, é um tema difícil. E eu tenho que dizer a vocês que o fisco, na dúvida, tende a fazer a cobrança do imposto, né? Até para que não haja nenhum risco de prevaricação. Não sei se alguma empresa aqui presente ou algum advogado entrou com uma consulta. Eu tenho notícia de consulta a esse respeito lá na Cefaz. Eu não posso falar sobre essa consulta em virtude do respeito que eu tenho que obedecer ao sigilo fiscal, que é uma consulta particular, mas pode fazer sentido, isso pode ensejar, sim, a edição de algum parecer normativo. Tá? Eu vou estudar a questão, junto com a área de tributação, para que fique caracterizado de maneira normativa se incide ou não. Eu não sou especialista no assunto, né? De certa maneira, como subsecretário de Receita, tem que ser um pouco especialista em tudo, mas esse tema aí, esse aí tem uma complexidade alta, né? Bastante alta, né? A tese de não incidência é de que faz parte da própria fato gerador de exportação em si, né? E, obviamente, se esse custo, se esse valor for parte for associado ao fato gerador de exportação, obviamente, não tem incidência. Então, estou falando em tese, né, mas eu acho realmente que, para a segurança jurídica do segmento, do setor, seria interessante. Eu vou estudar o caso de emissão de parecer normativo sobre isso. Caroline, se você quiser complementar. Na verdade, eu acho que, como eu falei, estranho no ninho aqui, com questões tão específicas desse mercado, realmente o mais importante de destacar, do ponto de vista da responsabilidade criminal, é que, em assuntos como essa questão do chip-to-chip, enfim, como o Abraão falou, de empresas que afretam navios de subsidiárias, onde não há essa necessidade de recolhimento do imposto. Todas essas operações, desde que possa, no futuro, ser considerado que há alguma tentativa de fraude, de simulação, com vistas a
elidir o pagamento de algum imposto, isso pode dar margem para dar uma grande dor de cabeça. Então, é um dado, é um fato importante a ser considerado na hora da tomada de decisão, porque, às vezes, uma economia aqui pode sair caro lá na frente. Então, por isso que eu acho que, reitero, a importância de todas essas informações estarem muito bem discriminadas, serem fidedignas ao que efetivamente reflete a operação, e que se tenha cuidado, porque muitas vezes isso pode, no futuro, ser entendido como não só de uma ponta, mas uma participação correlata entre os atores aí da operação. Então, por mais que cada situação demande uma análise específica, eu acho que, como conselho geral, são essas as minhas colocações. André, acho que você pode concluir, porque, enfim, já estamos aí, né? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos até esse horário, agradecer ao André mais uma vez pelo convite, foi muito, enfim, acho que para mim, pelo menos, foi de grande proveito aí os conhecimentos hoje aqui debatidos. Queria agradecer a presença de todos aqui, os panelistas, e passar a palavra para o nosso moderador. Esses aplausos agradecem aos participantes do último painel e também aos senhores e senhoras que estão aqui desde cedo. E, para encerrar brilhantemente, a Usuporte agradece a sua presença, desejando um bom retorno à sua família, sua cidade, convidando a todos para um coquetel que será servido no mesmo local onde foi realizado o almoço. Boa noite e até a próxima oportunidade.